Hola chicos, bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y juntos vamos a aprender un poco más, ¿bien? Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, os objetivos da classe de hoje são identificar e analisar informações explícitas e implícitas na poesia Viajar, do autor Gabriel Garcia Marques. E também vamos conhecer a biografia, um pouquinho da biografia de Gabriel Garcia Marques. Bien? Vamos primeiramente reflexionar. Eu quero que você pense um pouquinho a respeito disso. Te gusta ler poemas? Você tem esse costume? Você faz isso com frequência? Você lê só quando a sua professora manda você ler? Vai pensando aí um pouquinho sobre isso. E a segunda pergunta é, por que é importante ler este tipo de texto? Será que é importante fazer esse tipo de leitura ou não? Não tem importância nenhuma. Lê quem gosta, quem não gosta não faz falta. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso agora na sequência da nossa aula. Então, por que é importante ler este tipo de texto? É importante sim, eu vou mostrar para você, você já vai entender o porquê. Bien? Los poemas posibilitan la construcción de imágenes, juegos de asociaciones de palabras y metáforas, desarrollando una mirada curiosa al mundo. Então, quando você se depara com uma poesia, está fazendo a leitura, está tentando interpretá-la, o que acontece? Você acaba, automaticamente, intuitivamente, fazendo essas associações, essas construções de imagens, esses jogos de associações, de palavras, metáforas, e assim você vai desenvolvendo esse olhar curioso sobre esse tipo de leitura, você vai descobrindo aí esse tipo de leitura do texto literário, bien? Además de los cuentos, de los libros, la lectura de poemas também pode ser parte de sua rotina. Então, além dos contos, dos livros que você costuma ler, as poesias podem passar a fazer parte da sua rotina de leitura. E aquela poesia ajuda a descobrir formas, sonidos e interpretações de várias palavras, expandindo assim seu repertório cultural. Então, você expande seu repertório cultural através da leitura de poesias, você aprende várias novas palavras, expandindo assim também o seu vocabulário em língua espanhola, bien? Conhecendo, então, um pouquinho do autor de la poesía que vamos a ler em seguida, bien? Então, Gabriel García Márquez murió com 87 anos. Nombre completo, Gabriel José de la Concordia García Márquez. Lugar y fecha de nacimiento es Aracataca, Colombia. Nació en 6 de marzo de 1927 y murió en Ciudad de México, en el país México, en 17 de abril de 2014. ¿Bien? Gabriel García Márquez fue un novelista colombiano. Su notoriedad mundial comenzó con la publicación de la obra 100 años de soledad en junio de 1967. En una semana vendió 8.000 copias, medio millón de copias en 3 años. Fue traducido a más de 24 idiomas y ganó Premio Nobel de Literatura en 1982. Entonces, conocemos ahí un poquito de Gabriel García Márquez, un nome reconhecido, reconhecido mundialmente, bien? Vamos agora iniciar a leitura deste poema, do poema Viajar. Nós vamos fazer essa leitura em partes. Ele está dividido em 3 partes, como a marcação aqui abaixo traz para vocês, tá? Então, a gente vai ler a primeira parte e faremos uma atividade sobre essa primeira parte. Leremos a segunda parte e faremos uma atividade e faremos a leitura da terceira parte e, em seguida, mais uma atividade, bien? Então, vamos à leitura.
Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar, volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Vamos pensar um pouquinho a respeito desses primeiros versos que nós lemos? Então pense agora, a partir desse momento, no termo, na palavra viajar, né? Não somente em seu sentido literal, daquela viagem física que você faz partindo de um local para outro, né? Generalmente vacaciones para conhecer outro sítio, um outro lugar. Vamos pensar na viagem, né? Num sentido mais amplo. Quantas vezes podemos viajar através de uma leitura, da leitura de um bom livro? A vezes, viajamos em pensamentos, Nós estamos, às vezes, de corpo presente em um local, mas o nosso pensamento está longe, está viajando, bien? Então, vamos pensar. Existem várias definições aqui. Uma delas é, viajar é marchar-se de casa, é ir-se, é sair de casa, deixar os amigos, intentar volar. Volar como? Volar conhecendo outras ramas, conhecendo outros lugares, pessoas, recorrendo caminhos, é intentar cambiar. Viajar é vestir-se de louco, é dizer, não me importa, é querer regressar. Regressar valorando lo pouco, saboreando uma copa, é desear empezar. Nessa segunda parte que nós lemos agora, então a gente já vê, a palavra viajar, não nesse sentido assim tão literal, viajar é vestir-se de louco. Então você pode fazer uma viagem em ideias, por exemplo, ideias que às vezes não são compreendidas por todos, É dizer, não me importa, é querer regressar valorando lo pouco, saboreando uma copa, uma taça de uma bebida, é desejar recomeçar. Então, por que a professora leu novamente? Ai, professora, você leu 2 vezes? Sim, é necessário, Principalmente leitura de poesias, é necessário mais de uma leitura. Muitas vezes, na primeira leitura, nós deixamos passar muitas coisas, e aqui nós estamos lendo, analisando e fazendo essa compreensão da leitura. Bien? Vamos para a primeira atividade. Lee estes versos e responde à pergunta. Viajar es vestir-se de louco, es decir, no me importa, es querer regresar. Regresar valorando lo poco, saboreando una copa, es desear empezar. Entonces acá en el verso, regresar valorando lo poco. Qual é o sentido? Qual que é o sentido desse verso que está aí destacado no texto? Vou dar um tempo para você pensar um pouquinho sobre isso, responder, e nós já voltamos para conferir a sua resposta, bien? Muy bien, chicos, vamos a nuestra corrección entonces, a ver cómo se queda. ¿Cuál es el sentido del verso destacado en el poema? Sencillez y simplicidad. Entonces, regresar valorando lo poco. ¿Qué es valorar lo poco? Es valorar lo que es sencillo, la simplicidad, que son muchas de las veces las cosas más importantes que tenemos en nuestras vidas. As coisas mais importantes, na maioria das vezes, são as coisas mais simples e que não custam caro, não precisa pagar por elas. Que seria a amizade, companheirismo, a presença da nossa família junto de nós. Bien? Vamos adelante para a segunda parte do nosso poema. Viajar é sentir-se poeta.
es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma, es dejarse besar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Então, aí nós temos uma série de informações que a poesia nos traz, né? Como eu já disse, nós teríamos assim que ler com bastante calma, com bastante, né, realmente vontade de entender o que está escrito, o que as entrelinhas nos trazem, né? Mas diz aí um dos sentidos, sentir-se poeta, né? Muitas vezes podemos viajar escrevendo uma carta, escrevendo até mesmo uma poesia, escrevendo um diário, colocando os nossos sentimentos e pensamentos de forma escrita, muitas vezes, se não temos com quem compartilhar, abraçar, né? Deixar-se beijar, fala também, volver-se mundano, que seria volver-se, tornar-se, né? Lançar-se para o mundo, né? Conhecer outra gente, conhecer mais gente, não ter medo de sempre recomeçar. Vamos ver a atividade? Sobre esses versos, viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar, empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Né? Aí nós temos o verbo empezar, destacado, aí entre os versos. Qual é o sentido do verbo empezar em el texto? Eu vou dar um instantinho para você pensar, responder e logo nós voltamos para corrigir, bien? Listo, chicos? A ver, então, se vamos ver como se quedou, como ficou sua resposta. Então, qual que é o sentido do verbo empezar? Do verbo, né, aí nesses versos. Recomeçar, sentir empatia. Então, é o mesmo sentido, empezar, começar, recomeço, renovo. Bien? Vamos agora para a terceira parte de nosso poema Viajar. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo e nada com uma postal. O que é uma postal, gente? Antigamente, nós tínhamos o costume de quando nós outros íamos de viagem, quando estávamos viajando, de enviar um cartão postal, que era uma imagem de um ponto turístico daquele local. Atrás da imagem havia um espaço bem pequeno para escrever uma mensagem para a pessoa querida e ali para o endereço. Então, aqui se refere a isso, dizendo todo e nada com uma postal. Porque o espaço era tão pequenininho para você escrever, um espaço onde você diz pouca coisa, tudo ou nada. Bien, es dormir em outra cama, sentir que o tempo é curto, porque o tempo passa rápido, você quer aproveitar ao máximo as vacações ou um viaje, pero passa rápido. Então, sentir que o tempo é curto, viajar é regressar também. Tem um momento de voltar. É bom ir, mas é muito bom quando nós retornamos, né, para a nossa casa, para o nosso lar, para as pessoas que nós gostamos. Vamos fazer agora a atividade 3. Então, lee estes versos e responde a la pergunta. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal, es dormir en otra cama,
sentir que o tempo é corto. Viajar é regressar. Sentir que o tempo é corto. Esse verso que está aí destacado. Qual é o sentido deste verso? Tá? Você vai pensar, responder aí num instantinho e já nós voltamos para ver aqui uma sugestão de resposta, bien? Muito bem, chicos, vamos corrigir nossa atividade então? Ver como ficou aí a interpretação deste verso, sentir que o tempo é corto. Significa aproveitar melhor o tempo. Quem, que nunca passou por isso durante uma viagem, né? A gente quer aproveitar ao máximo, né? Aproveitar da melhor forma o tempo, porque ele passa rápido. Y luego tenemos que volver a nuestra casa, a nuestro hogar. Bien? Para reflexionar agora, chicos, para vocês pensarem um pouquinho a respeito. Segundo o poema, há vários sentidos e sentimentos para o verbo viajar. Eu comentei isso com vocês, né? Durante a aula, conforme nós fomos lendo, interpretando, fui comentando que existem vários sentidos aí no poema para o verbo viajar. E para ti, o que é viajar? Você já viajou muitas vezes, poucas vezes, para perto, né? Para longe, né? Para onde você viajou, valeu a pena, você gostou? Sua companhia era boa? Né? Dizem que quando a companhia é boa, qualquer viagem, qualquer lugar vale a pena. Quero que você pense, que é viajar? Viajar é isso? É sair de vacaciones? É sair de férias? Conhecer um sítio novo, um lugar novo? Ou viajar pode ser nesses outros sentidos que a professora comentou anteriormente? Pode ser viajar em pensamentos, viajar escrevendo algo que você gosta muito, viajar conversando com alguém que você confia, sonhando, falando do seu futuro. Bien? Então, espero que você tenha refletido um pouquinho a respeito disso. Para ti, que é viajar? Bien? Agora, nós temos a atividade 4, a atividade 4. Pede o seguinte. Elige uma das 3 fotos abaixo, né? Mira aí, perceba que nós temos 3 fotos, todas relacionadas, todas têm relação aí com o tema viaje. Quero que você olhe, escolha uma das 3 e aí a atividade pede que tu escreve uma estrofa relacionada com a imagem. Você vai escrever a estrofe de um poema relacionada com a imagem que você escolheu, tá? Então, nós temos já uma estrutura ali prontinha para você seguir e o comecinho de cada verso. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 versos, bien? E o primeiro começa viajares. No segundo verso também inicia-se com es. Depois temos a palavra, o verbo empezar, que é começar, e conclui-se com o verbo bien? Então, vou te dar um tempo para responder, para escrever com bastante carinho e cuidado estes 5 versos e luego volvemos para corrigirmos, para vermos uma sugestão de resposta, bien?
Listo, muito bem. Prontinho? Vamos ver. Eu gostaria de ver, na verdade, de ler o que você escreveu. Não é possível, mas eu vou ler para vocês uma sugestão de resposta. Bien? Então, a sugerência de resposta é esta. Viajar para la playa es increíble. Es escuchar el oído de las olas. Es sentir la vibración del mar. Empezar a sentirse renovado, energizado. Es sentarse en la arena y mirar incansavelmente el mar. Gostaram? Né? Quem não gosta de viajar para a praia, de estar aí cerca do mar, ouvindo aí as olas? Muito bueno, não? Vamos agora ver o nosso quiz. Em el verso, viajar es marcharse de casa. El verbo marcharse es lo mismo que irse ou volver, voltar. Elija aí uma das opções. En la 2, lee los versos, volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. ¿Cuál es el significado de la palabra cambiar? ¿Qué significa cambiar? Continuar ou mudar? Pense um pouquinho, responda e nós já voltamos para corrigir, bien? Muito bem, chicos. Vamos corrigir então o nosso quiz? Vamos ver como ficou? Então, marchar-se é o mesmo que irse ou volver? Irse, marchar, né? Es caminar, é ir. Bien, en la 2. Temos aí os versos e a pergunta é: qual é o significado da palavra cambiar? Cambiar é o mesmo que mudar e nada mais. Bien? Acertaram? Tenho certeza que sim, não estava difícil, né? Então, gente, só retomando o que vimos, o que hemos estudado em la classe de hoje. O que hemos estudado hoje, então? Lemos um poema e hicimos a compreensão lectora del mismo, né? Fizemos a análise, a interpretação desses versos do poema Viajar e conhecemos um pouco sobre o autor Gabriel García Márquez. Bien, espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido bem proveitosa para você. Muitas graças por todos. Temos aí também nossas referências, o material que utilizamos para montar a aula. E hasta luego, chicos.